Todos nós sabemos da importância que o agronegócio traz para o nosso país. Isso é indiscutível. O setor hoje ele se caracteriza como moderno, eficiente, competitivo, próspero, seguro, rentável e responsável pela integração de diversos setores da economia brasileira que estão diretamente ligadas também ao agronegócio. O mais importante disso tudo são alguns dados que acho que merecem relevância. O primeiro deles, em 2010, nós, o Brasil, dos brasileiros, ultrapassamos o Canadá e nos transformamos no terceiro maior produtor e exportador agrícola do mundo, atrás, portanto, somente de duas grandes potências mundiais, que seriam os Estados Unidos e a União Europeia. Somos os maiores produtores mundiais de cana-de-açúcar, de café e de laranja. Estamos em segundo lugar na produção de soja, de fumo, de carne bovina e na terceira posição como produtores de milho. Em 2017, mesmo diante da grande turbulência que enfrentamos nos cenários políticos, econômico e social, o agronegócio foi responsável por 23%, mesmo assim, do PIB brasileiro. O agronegócio foi o principal gerador de postos de trabalhos quando essa crise, além da crise, mas quando da crise, e o Brasil só não caiu, não afundou exatamente pelo agronegócio. Bem, resumindo, senhora presidente, volto a repetir que o agronegócio exerce um papel estratégico no desenvolvimento econômico e social do país. Ele responde por praticamente 1/4 do produto interno bruto. Olha só, 25% de tudo, da nossa riqueza, de tudo que é produzido no Brasil, está relacionado ao agronegócio. Esses dados eles precisam ser atualizados, mas é em torno de 1/4 do PIB brasileiro é responsável pelo agronegócio. E, sobretudo, 40%, olha só, mais de 40% de todas as exportações brasileiras é de responsabilidade do agronegócio. E também cerca de 30% da força de trabalho é responsabilidade do agronegócio. Pois muito bem, fazendo um paralelo aí com Santa Catarina, que tem tudo a ver com o agronegócio, Santa Catarina também é um estado moderno, eficiente, competitivo, próspero, seguro e responsável por uma cadeia extraordinária de atividades relacionadas ao agronegócio. E possui apenas um pouquinho mais do que 1% do território nacional e se caracteriza como a quinta economia do país, o quinto produtor de alimentos, sua economia é forte e diversificada, a agricultura é a característica principal, uma das características principais do nosso estado e, sobretudo, as nossas propriedades se caracterizam por pequenas propriedades. Então, a reforma agrária, que faz parte, inclusive, da nomenclatura da nossa comissão, já foi, de certa forma, realizada durante muito e muito tempo em Santa Catarina, o que faz com que ela seja eficiente e competitiva no cenário nacional e no cenário internacional. Portanto, essas propriedades elas são responsáveis por cerca de 70% do agronegócio catarinense, essas pequenas propriedades. E tem tudo a ver também com o que nós discutimos hoje aqui, a questão da regularização fundiária e etc. e tal, que Santa Catarina, evidentemente, que no agronegócio, na agricultura, no interior do estado, está muito mais avançado nesse quesito. E nós somos o maior produtor de carne suína do Brasil, o maior produtor de pescado, o terceiro maior produtor de abate de frangos, o maior produtor de cebola e de maçã e o segundo maior produtor de arroz, alho e fumo. Então, na verdade, Santa Catarina está na vanguarda, vamos dizer assim, do agronegócio e por isso é que eu tenho muito prazer de continuar fazendo parte dessa comissão. E, para finalizar,
dizendo que em Santa Catarina o agronegócio representa ou responde por cerca de 20% do produto interno bruto do Estado e mais quase 10% das suas exportações. O que me cabe refletir a respeito da sua importância e do papel que o agronegócio representa não só para Santa Catarina, mas para o Brasil, uma vez que os dados aqui demonstram que essa seja talvez uma das mais importantes comissões que nós temos aqui no Senado Federal e que ela precisa ter uma dinâmica própria para que nós possamos atingir os nossos objetivos. Portanto, um plano de desenvolvimento de uma política agrícola acho que seria extremamente fundamental. Aliás, há muito tempo que eu não vejo o Brasil falar em plano, em projeto. Qual é o plano de desenvolvimento nacional que existe para o Brasil? Qual é o plano de desenvolvimento regional que existe no Brasil? Qual é o plano de desenvolvimento do nosso agronegócio que existe no Brasil? O que é que nós planejamos para o Brasil, para o agronegócio ou até para a indústria, em termos de governo, para as próximas gerações, vamos dizer assim? Quer dizer, não existe isso. Nós estamos sempre combatendo as consequências e não combatendo as causas. Nós precisamos inverter essa lógica, né? E essa lógica só será invertida com planejamento estratégico, com posições firmes, com um horizonte a ser atingido, com plano de metas, com avaliação periódica e permanente, coisa que nós não vemos no país de hoje. Quer dizer, o Brasil foi, e espero que não continuará sendo o país do improviso, o país de que a gente vai correndo sempre atrás do problema, sempre atrás da máquina. Nós temos que nos antecipar e correr na frente da máquina, ser o protagonista da construção de um novo país, de um país mais moderno, eficiente, onde nós possamos diminuir as desigualdades e as diferenças sociais que são múltiplas, e por isso que nós estamos vivendo essa crise de segurança extraordinária sem controle, sobretudo porque não vai ser com polícia, com exército, com intervenção que nós vamos resolver o problema da segurança do Brasil, vai ser com uma oportunidade, emprego para a população brasileira, com políticas de desenvolvimento regional, de inclusão social, de desenvolvimento econômico, com uma política de preservação ambiental, mas que sejam destravadas essa economia de tal forma que as pessoas possam produzir, gerar empregos e construir um novo Brasil.